Bom dia, graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E nós estamos hoje aqui, dia 13 de agosto, há 225 dias lendo e compartilhando a Bíblia este ano ao teu coração. Sem perca de tempo, bloco de anotações, caneta em sua mão. E vamos à leitura da Bíblia do dia de hoje. Anote aí, seguindo o plano anual de leitura da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos começar pelo Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. Lá no Antigo Testamento, o livro de 1 Crônicas, capítulo 5 e capítulo 6. E vamos finalizar no livro de Sofonias, capítulo de número 2. Eu vou ler a Bíblia daqui a instantes. Logo após a leitura da Bíblia, nós vamos voltar para o momento da oração da fé. Fique conosco até o final e eu creio que Deus vai falar com você em nome de Jesus. Vamos agora ao nosso momento da oração da palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, daqui a instantes nós vamos ler a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo agora fale comigo, fale com os Teus filhos. Que possamos compreender, entender para assimilar e praticar a Tua palavra, Pai. Assim que possamos mergulhar nas profundezas da Tua revelação, é o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Vamos juntos agora à leitura da Bíblia. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele que era a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, para aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra foi feita carne, e habitou entre nós, e nós o contemplamos na sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu falei. O que vem após mim existia antes de mim, porque ele era antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. Livro de 1 Crônicas, capítulo 5 e capítulo 6. Lembrando você, pedindo a sua paciência, a sua atenção, porque o livro de Crônicas é um livro de genealogias, de nomes das famílias do povo de Israel. Então, fique conosco, tenha essa sensibilidade para entender, compreender e assimilar a Bíblia Sagrada. Ora, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, porém profanou o leito de seu pai,
seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, o filho de Israel, e a genealogia não deve ser considerada segundo o seu direito de primogenitura. Porque Judá prevaleceu sobre seus irmãos, e dele provém o líder, mas o direito de primogenitura era de José. Os filhos de Reuel, de Ruben, o primogênito de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carni. Os filhos de Joel, Semaías, o seu filho, Gog, o seu filho, e Simei, o seu filho. Mica, o seu filho, Reaías, o seu filho, e Baal, o seu filho. Beera, o seu filho, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Ele era príncipe dos Rubenitas. E os irmãos, pelas suas famílias, quando as genealogias das suas gerações foram chefes, Jeiel e Zacarias. Belá, filho de Azaz, filho de Sema, o filho de Joel, que habitou em Arroer, até Nebo e Baal-Meon. Na direção leste, ele habitou a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque o seu gado fora multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul, eles fizeram guerra contra os argarenos, que caíram pelas suas mãos, e habitaram nas suas tendas por toda a parte da terra oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bazã até Salca. Joel, o chefe, e Zafã, o imediato, Janai e Safate e em Bazã. E os seus irmãos da casa dos seus pais foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jocã, Zia, Eber, total 7. Esses são os filhos de Abiail, o filho de Uri, o filho de Jaroa, filho de Gileade, o filho de Mical, filho de Zissai, filho de Jado, e o filho de Buz. Ai, o filho de Abidiel, o filho de Guni, chefe da casa dos seus pais. Eles habitaram em Gileade, em Bazã, nas suas aldeias, como em todos os arredores de Saron, até os seus limites. Todos esses foram considerados pelas genealogias nos dias de Jodão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Os filhos de Ruben e os gatitas, e a meia tribo de Manassés, de homens valentes, homens capazes de empunhar um broquel e espada, e de atirar com arco e hábeis de guerra, foram 44.760 que saíram à guerra. Eles fizeram guerra contra os argarenos, contra Getu, Nafis e Nodab, e foram ajudados contra eles, e os argarenos foram entregues às suas mãos, e todos os que estavam com eles, porque clamaram a Deus na batalha, e ele foi multiplicado por eles, e colocaram a sua confiança nele. E levaram consigo o seu gado, seus camelos, 50.000, e das ovelhas 250.000, e dos jumentos 2.000, e dos homens 100.000. Pois ali caíram muitos mortos, porque a guerra era de Deus. Eles habitaram em seus lugares até o dia o cativeiro. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram a terra, eles se multiplicaram desde Bazã até Baal-Hermon e Senir, até o monte Hermon. E esses foram os cabeças da casa de seus pais, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias, Jadiel, homens fortes, valentes, afamados, cabeça de seus pais. E eles transgrediram contra Deus dos seus pais e foram se prostituindo atrás dos deuses do povo da terra, os quais Deus destruiu diante deles. E o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, o rei da Síria, e eles os levaram cativo, os Reubenitas e os Gatitas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram até Ala, e Abor e Aara,
e até o rio do Gozã até este dia. Capítulo 6 de 1 Crônicas. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão: Arão, Moisés e Miriam. Os filhos também de Arão: Nabade, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abissua, Abissua gerou Buque, Buque gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meriote, Meriote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimás, Aimás gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias. Ele é aquele que executava o ofício de sacerdote no templo que Salomão edificou em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, Seraías gerou Zeozadak, Zeozadak foi levado ao cativeiro quando o Senhor removeu Judá e Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Esses são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. E os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. Essas são as famílias dos levitas segundo seus pais. De Gerson: Libni, o seu filho, Jaate, o seu filho, Zima, o seu filho, Joá, o seu filho, e do seu filho, Zera, seu filho, e Geterai, o seu filho. Os filhos de Coate: Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho, Eucana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assir, seu filho, Teate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, Saul, seu filho. Os filhos de Eucana: Almassai e Aimote. Enquanto a Eucana, os filhos de Eucana: Zofai, seu filho, e Naate, seu filho. Eliabe, filho de Jorão, Eliabe, seu filho, Jeroão, seu filho, e Eucana, seu filho. Os filhos de Samuel, o primogênito: Joel e Abias. Os filhos de Merari: Mali, Libni, seu filho, Simei, seu filho, e Uza, seu filho. Simeia, seu filho, Agia, seu filho, e Asaías, seu filho. Esses são aqueles que Davi colocou sobre o serviço do cântico da casa do Senhor. Depois disso, a arca teve repouso. E eles ministravam diante do lugar da habitação do tabernáculo da consagração com cantares, até que Salomão teve edificado a casa do Senhor em Jerusalém, e depois serviram o seu ofício segundo a sua ordem. Esses são aqueles que serviram com os seus filhos, dos tribos dos coatitas: Emã, um cantor, filho de Joel, e o filho de Samuel. O filho de Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliel e o filho de Toa. O filho de Zufi, o filho de Eucana, o filho de Meate, o filho de Amassai. O filho de Eucana, o filho Joel, o filho de Azarias, o filho de Sofonias. O filho de Taate, o filho de Assir, o filho de Ebiasaf, o filho de Corá. O filho de Izar, o filho de Coate, o filho de Levi, o filho de Israel. E o seu irmão Asaf, que estava à mesa direita, a saber, Asaf, o filho dos Berequitas, filho de Berequias, o filho de Simeia, filho de Mical, filho de Baaseias, e o filho de Malquias, o filho de Etni, o filho de Zera, o filho de Adaías, o filho de Etan, filho de Zima, o filho de Simei, o filho de Jaate, o filho de Gerson, filho de Levi. E os seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à sua esquerda: Etan, o filho de Quise,
o filho de Abdi, o filho de Maluque, o filho de Asabias, filho de Amazias, o filho de Uquias, o filho de Anzi, o filho de Bani e o filho de Semer, o filho de Mali, o filho de Muzi e o filho de Merari, o filho de Levi. E os seus irmãos, os levitas, foram indicados para todo tipo de serviço no tabernáculo da casa de Deus. Porém, Arão e os seus filhos ofereceram sobre o altar da oferta queimada e sobre o altar do incenso, e foram indicados para todo o serviço do lugar santíssimo, para fazer expiação por Israel, segundo tudo que Moisés, o servo de Deus, havia ordenado. Estes são os filhos de Arão: Eleazar, o seu filho, Finéias, seu filho, Abissua, o seu filho, Baque, seu filho, Uzi, seu filho, Seraías, seu filho, Meriote, seu filho, Amarias, seu filho, Aitube, seu filho, Zadok, seu filho, Aimai, seu filho. Ora, esses são os lugares de habitação segundo os seus acampamentos, nas fronteiras dos filhos de Arão, as famílias dos coatitas, porque deles foi a sorte. E eles deram Hebrom na terra de Judá aos seus arredores. Porém, os campos das cidades e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E os filhos de Arão deram as cidades de Judá, a saber, Hebrom, a cidade de refúgio, Líbna com seus arredores, Jatir, Estoa com seus arredores, Ilém com seus arredores, Debir com seus arredores, Azã com seus arredores, Bet-sema com seus arredores. E a tribo de Benjamim, Geda com seus arredores, Alamete com seus arredores, Anote com seus arredores, e todas as suas cidades, com todas as suas famílias, foram 13 cidades. Os filhos de Coate, os quais foram deixados pela família daquela tribo, foram cidades da meia tribo, ou seja, da meia tribo de Manassés, por sorte, 10 cidades. Os filhos de Gerson, por todas suas famílias, da tribo de Zacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali, da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari foram dadas por sorte. Pelas famílias receberam da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon 12 cidades. E os filhos de Israel deram aos levitas essas cidades com seus arredores. E eles deram por sorte a tribo dos filhos de Judá e da tribo das filhas de Simeão, da tribo das filhas de Benjamim, essas cidades as quais são chamadas pelos seus nomes. E o restante das famílias das tribos de Coate receberam com seus territórios cidades da tribo de Efraim. E eles lhe deram das cidades de refúgio Siquém no monte Efraim com seus arredores, deram também Gézer com seus arredores, Jacomeão com seus arredores, Bet-oron com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gat-rimon com seus arredores. Da meia tribo de Manassés, Aner com seus arredores, Bileão com seus arredores, para toda a família do remanescente dos filhos de Coate. E aos filhos de Gerson foram dadas da família da meia tribo de Manassés, Golã em Bazã com seus arredores, Astarote com seus arredores. E da tribo de Isacar, Quedes com seus arredores, Deberate com seus arredores, e Ramote com seus arredores, Anem com seus arredores, e a tribo de Azer, Masal com seus arredores, Abdon com seus arredores, Ucuque com seus arredores, Reobote com seus arredores, e da tribo de Naftali, Quedes na Galiléia com seus arredores, Amon com seus arredores, e Kiriat-Jearim com seus arredores. Os filhos de Merari que foram dadas às tribos de Zebulon, Rimono com seus arredores, Tabor com seus arredores, e no outro lado do Jordão, junto a Jericó, do lado leste do Jordão, foram dadas da tribo de Ruben, Bezer no deserto com seus arredores, Jaza com seus arredores, e também
Quedemote com seus arredores, Mesfate com seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Gade, Ramote em Gileade com seus arredores, Manaim com seus arredores, Esbom com seus arredores, Jazer com seus arredores. Sofonias capítulo 2. Reúnam-se, sim, reúnam-se, ó nação não desejável, antes que o decreto produza seu efeito, antes que o dia passe como palha, antes que o furor da ira do Senhor venha sobre vós, antes que o dia da ira do Senhor venha sobre vós. Buscai ao Senhor todos vós mansos da terra, e tedes moldado o seu juízo. Buscai a justiça, buscai mansidão, pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Pois Gaza será abandonada, Asquelon uma assolação, eles expulsarão Asdote ao meio-dia, e Ecrom será desgarrada. Ai dos habitantes das costas do mar, nação dos quereteus, a palavra do Senhor é contra vós. Canaã, terra dos filisteus, eu ainda vos destruirei para que não haja habitantes. A costa do mar será uma habitação e cabanas para os seus pastores, currais para os seus rebanhos. Ele será para o restante da casa de Judá, ali se alimentarão, nas casas de Asquelon se deitarão mais de tarde, pois o Senhor seu Deus os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Ouvi a repreensão de Moabe e as injúrias dos filhos de Amon, com que repreenderam o meu povo e engrandeceram-se contra o seu território. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, certamente Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, como campo de urtigas e poços de sal, e desolação perpétua. O restante do meu povo se arruinará, e o remanescente do meu povo os possuirá. Isto terão por orgulho, porque repreenderam e engrandeceram-se contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, pois esmagará todos os seus deuses da terra. Os homens virão adorá-lo, cada um deste o seu lugar, até mesmo todas as ilhas dos pagãos. Vós, etíopes, também sereis mortos pela minha espada. Ele estenderá sua mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação, a terra seca como um descanso. Os rebanhos repousarão no meio-dia, todos os animais das nações, todo o pelicano quanto o ouriço, se alojarão nos seus captéis. O seu canto será ouvido nas janelas, haverá desolação nos limiares, pois ele descobrirá toda a obra de cedro. Esta é a cidade alegre, que habita o despreocupadamente, diz no seu coração: eu sou, e não há nenhum além de mim. Como se tornou em desolação, em um lugar para os animais repousarem. Todo aquele que passar por ela assobiará e abanará a sua mão. Finalizamos a leitura do dia de hoje. Certamente Deus falou com você em algum versículo, em alguma palavra, em alguma mensagem aqui pronunciada. Louve a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que fala. Vamos agora unir a nossa fé em oração no momento da oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui agora clamando junto com os teus filhos. Senhor, Deus de Israel, Deus Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nossa vida está nas tuas mãos. Senhor, nos dá estrutura neste tempo de pandemia, para, Senhor, passar pelo vale da sombra e da morte. Cada coração aflito, cada coração temeroso, cada alma que está com medo, Deus, ser o nosso refúgio e fortaleza, ser o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Quantos irmãos de luto,
Quantos irmãos enfermos, doentes desta Covid terrível, meu Pai. Deus, a nossa sociedade um caos, a nossa política um caos. Quem há que nos defenda, senão nosso Deus? Senhor, estende a tua mão sobre a nossa nação, a nação brasileira. Estende a tua mão sobre o nosso presidente. Guarda, protege ele e seus aliados, porque a nossa nação é do Senhor. Que os nossos inimigos caiam envergonhados por terra e o nome do Senhor seja engrandecido. Nós oramos em nome de Jesus. Voltaremos aqui amanhã. Anote as nossas mídias sociais, nosso canal do YouTube. Já passamos de 300 pessoas. Vamos atingir a nossa meta de 1000 pessoas até o final do ano. Se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis em suas mídias sociais. Deus te abençoe em Cristo Jesus.